Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Oscalo e tudo o mais importante desta manhã está à sua disposição. A Ucrânia começou oficialmente a comprar helicópteros de ataque Bell A-1Z Viper e de transporte U-1Y Venom. A publicação Defense Express foi a primeira a noticiar isso. O A-1Z Viper e o U-1Y Venom são modernizações muito profundas e já as últimas das lendárias aeronaves A-1 Cobra e o U-1 Iroquois. Aliás, o último é uma máquina cult dos tempos da Guerra do Vietnã. Do ponto de vista de uma substituição ainda muito incipiente da dupla soviética Mi-24 e Mi-8, ambos os helicópteros da Bell também são considerados como uma dupla, pois compartilham 85% das peças, o que facilita muito a manutenção. Sabe-se que o processo de compra dos helicópteros da Bell não será feito diretamente, mas sim por meio de um acordo entre os governos ucraniano e americano. O interesse confirmado da Bell em vender suas aeronaves para as Forças Armadas da Ucrânia significa justamente a abertura de mais uma frente de trabalho com Washington oficial, com o objetivo de acelerar esse processo. No entanto, não são apenas os helicópteros que podem representar um reforço significativo para as Forças Armadas da Ucrânia. O Reino Unido está preparando tropas para serem destacadas na Ucrânia como parte de uma força multinacional para garantir a segurança das fronteiras. Os custos vão ultrapassar 100 milhões de libras esterlinas. 200 planejadores militares de mais de 30 países estão desenvolvendo planos para, em caso de cessar-fogo, enviar forças multinacionais para a Ucrânia. Forças para proteger o espaço aéreo e o mar. Forças para treinar os militares ucranianos a defenderem seu país. Enquanto o presidente Trump busca a paz, nós, na Europa, estamos prontos para garanti-la a longo prazo. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa destacou o papel fundamental do Reino Unido no apoio a Kiev. Segundo ele, é por isso que o presidente Zelensky chama o Reino Unido de seu aliado mais próximo. E Putin o considera o inimigo número 1. E além disso, mais um mega avanço dos aliados para a Ucrânia, o lançamento da produção de armas superpotentes e superprecisas diretamente em nosso país. Estamos falando de um análogo americano-ucraniano do Shahed, com inteligência artificial e autodeamento para 1.600 quilômetros. A Uvtarion, em conjunto com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos e outros parceiros, está passando para a fase OTP escalonamento, voltada para a cooperação conjunta, produção conjunta em larga escala. Linhas de produção estão sendo construídas na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Alemanha, e parcerias estabelecidas com fabricantes nos permitem continuar aumentando a produção. Sensação! Este pássaro de ferro já conseguiu provar seu valor até mesmo no território da Federação Russa. A empresa Artemis divulgou fotos do seu drone Artemis ALM-20, que é chamado de Deep Strike. À primeira vista, ele lembra o Shahed 136, embora esse tipo de design já exista há bastante tempo. A característica especial do drone é a câmera no nariz, antenas adicionais e, provavelmente, o motor elétrico, o que o torna incomum entre os drones de longo alcance. Além disso, versões menores desse drone já foram demonstradas publicamente na Ucrânia, especialmente no início de dezembro de 2024. Durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz à Ucrânia, foi apresentado pela primeira vez um análogo muito parecido com o Shahed. O tamanho dele dificilmente permite fisicamente voar por 1.600 quilômetros, mas é bem possível que ele seja o representante mais jovem da família de drones Artemis. Em março, o uso em combate desses pequenos drones foi mostrado pela primeira vez pela 12ª Brigada de Forças Especiais Azov. Essas imagens impressionam. Os drones de ataque ucranianos provam que a guerra pode mudar já agora. Nossos drones destruíram cerca de 150 alvos inimigos. Os russos ficaram de queixo caído com isso. O efeito surpresa em ação.
A Ucrânia está na frente. É difícil acreditar, mas os nossos conseguiram. E o prova que até pequenas tecnologias podem decidir grandes batalhas. Tudo sobre o sucesso fenomenal das Forças Armadas da Ucrânia e o choro alto do inimigo na reportagem a seguir. A mais de 300 km por hora. Esses são os parâmetros de deslocamento do drone interceptador ucraniano Sting. O principal objetivo desse pequeno é destruir os Shahed russos, que o Kremlin lança aos montes contra a Ucrânia. O Sting é totalmente um produto da indústria militar ucraniana. Seu custo é de cerca de $2.500, o que é várias vezes mais barato do que os Shahed russos. O que torna esse drone interceptador indispensável para a defesa aérea ucraniana? Até um ano atrás, essa opção de abater Shaheds era irreal. Agora tudo mudou radicalmente. O que antes parecia ridículo se transformou em um elemento barato e fundamental da defesa da Ucrânia. Enquanto a Rússia bombardeia suas cidades com ondas cada vez mais potentes de drones explosivos, a Ucrânia usa cada vez mais interceptadores baratos para... Essa arma derrubou 150 drones de ataque durante um bombardeio recente. Agora, a Ucrânia busca produzir 1.000 interceptadores por dia. Um dos principais portais de notícias do mundo, o Business Insider, escreve que os drones interceptadores do tipo Sting, que a Ucrânia está produzindo ativamente agora, podem mudar o rumo da guerra, pois custam muito menos do que os Shahed. Sempre houve um fluxo constante, e ele continua. Produtos baratos, destruição das capacidades ofensivas do inimigo na forma de drones e mísseis. E esses drones interceptadores, cujo custo é 10 vezes menor, de fato, do que o próprio drone de ataque que vai atacar um alvo civil ou militar, levaram à ampliação desse tipo de... Desde o início de 2024, engenheiros ucranianos desenvolvedores de drones começaram a adaptar ativamente quadricópteros para transformá-los em drones capazes de destruir Shahed. A construção dos drones interceptadores está se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, o Sting, equipado como ogiva que acelera até 340 km por hora com a ajuda de 4 hélices giratórias. Esse interceptador com orientação por sensores, produzido pelo fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, lembra um foguete portátil e é pequeno o suficiente para caber em uma bolsa de viagem. Outros interceptadores se parecem com pequenos planadores. As equipes que os lançam precisam reagir instantaneamente às ameaças. O piloto do Sting contou que sua equipe sai à noite guiada por grupos de reconhecimento, tendo apenas 10 minutos para interceptar os drones russos que se aproximam antes que eles saiam do alcance. O aprimoramento dos drones interceptadores não para nem por um minuto. Indicadores de sucesso variam de 30% para alguns interceptadores até 80% e 90%. O sucesso depende de muitos fatores, tipo de alvo, tempo de interceptação, habilidade do piloto e muitos outros. O interesse e a demanda por interceptadores aumentaram drasticamente não só na Ucrânia, mas também nos países da OTAN, depois que os primeiros drones russos cruzaram a fronteira da Polônia. Ainda mais porque o Kremlin continua investindo enormes quantias no desenvolvimento e produção de drones de ataque do tipo Shahed. A Ucrânia e os países da OTAN querem ter uma defesa eficaz, principalmente acessível. Estamos negociando com líderes bastante grandes em determinados segmentos do mundo, empresas que estão interessadas em comprar nossos drones, algumas tecnologias, por exemplo, desenvolvidas por nós, adotadas de parceiros estrangeiros com quem trabalhamos, elas estão integradas às nossas soluções. E o interesse é sério, porque temos o maior, infelizmente para nós, mais bom para o mundo, para quem desenvolve forças armadas, o maior campo de testes de tecnologias militares do mundo. Durante um dos últimos ataques à Ucrânia, a Rússia lançou quase 800 alvos aéreos, segundo estimativas das inteligências ocidentais. O Kremlin em breve pode lançar até 2.000 Shahed de diferentes modificações. Além disso, a Federação Russa está modernizando os Shaheds, e no futuro eles podem atingir velocidades de até 300 km por hora. Portanto, o surgimento dos drones interceptadores ucranianos deve simplificar e tornar o trabalho da defesa aérea mais eficiente.
Ainda mais porque, do ponto de vista financeiro, os interceptadores ucranianos são vantajosos de usar, e vencer a guerra sempre envolve decisões econômicas vantajosas. A Bélgica realmente fez uma surpresa. Caças modernos F-16 já estão a caminho da Ucrânia. Um golpe poderoso nas capacidades aéreas do inimigo. Nossos aviões agora recebem um reforço sem precedentes. E isso realmente muda as regras do jogo. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Os pilotos ucranianos vão passar por treinamento nas melhores escolas de aviação do mundo e as armas modernas chegam em fluxo contínuo. O Kremlin está nervoso. Esse tipo de apoio do Ocidente realmente atinge os planos estratégicos da Rússia. O que mais o Ocidente está preparando para a Ucrânia e quando o inimigo vai sentir toda a força dessa ajuda? A resposta está na matéria, a seguir. Os F-35 chegaram à Bélgica. Os aviões foram transferidos diretamente dos Estados Unidos, onde os pilotos belgas passaram por treinamento durante vários meses. Agora, os F-35 vão iniciar a fase de avaliação operacional e integração antes de entrarem em serviço no próximo ano. O F-35 é um dos melhores da sua categoria. Além disso, o F-35 é um portador de armas nucleares. No momento, a frota foi realocada diretamente próxima às fronteiras russas. Em 2018, a Bélgica encomendou 34 caças F-35 para substituir sua frota de F-16. Posteriormente, o país decidiu aumentar o pedido para 45 aeronaves. Os novos aviões ficarão baseados nas bases aéreas de Loren, Klein e Brugel. A substituição completa dos F-16 está prevista para 2028. O governo belga afirmou repetidamente que o momento da entrega dos F-16 belgas à Ucrânia depende da recepção de novas aeronaves F-35 para a Bélgica. Forças Aéreas Militares. E deve-se notar que a Bélgica pretende transferir até 30 F-16 para a Ucrânia até 2028, o que fará do país o maior doador desse tipo de aeronave. Em abril de 2025, o primeiro-ministro da Bélgica, Bas de Wever, anunciou que a Bélgica entregará 2 caças F-16 às forças aéreas da Ucrânia já em 2025 e mais 2 no ano seguinte. Esta não é a primeira ajuda da Bélgica à Ucrânia. Em maio de 2025, os belgas prepararam para o nosso país um pacote de ajuda no valor de 1 bilhão de euros. Esse pacote incluiu equipamentos militares e armas, sendo que mais da metade deles são de origem belga. Estamos anunciando um pacote de 1 bilhão de euros para 2025. E todo ano vamos destinar 1 bilhão de euros para as necessidades de defesa. Em abril de 2024, a Bélgica destinou cerca de 200 milhões de euros para a iniciativa da Alemanha na compra de sistemas de defesa antiaérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Em maio de 2025, a Bélgica anunciou e entregou à Ucrânia 20 sistemas modernizados. Em 2024, a Bélgica aderiu ao Programa Tcheco de fornecimento de projéteis de artilharia calibre 155 mm para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Na ocasião, o lado belga destinou cerca de 200 milhões para financiar esse programa. Euro comprou cerca de 50 mil projéteis para as necessidades das forças militares ucranianas. Além disso, o time belga anunciou e transferiu para o time ucraniano 3 Al Cesares no valor de 12 milhões de euros cada.
A Bélgica também investe na formação de especialistas ucranianos em manutenção técnica no âmbito da coalizão F-16, em cooperação com a indústria de defesa belga. O país apoia o lançamento da produção de foguetes de 70 mm na Ucrânia em parceria com empresas locais. Foi informado que a Bélgica irá treinar pilotos ucranianos de F-16, preparar as tripulações dos futuros navios caça-minas e realizar treinamentos de desativação de artefatos explosivos. Escândalo em torno do escritório de alistamento militar? Os centros territoriais de recrutamento usam câmeras corporais, mas de um jeito que a gente não veja como eles tratam as pessoas. Isso já não é mais boato. É uma declaração oficial do deputado Alexandre Fedienko, que viu tudo isso com os próprios olhos. E ele não mede palavras nas avaliações. O deputado Alexandre Fedienko informou em seu canal do Telegram que hoje foi testemunha de como, em Kiev, militares uniformizados forçaram um civil a entrar em uma voa força. Tudo isso aconteceu perto do centro de recrutamento. Havia policiais por perto que não se opuseram. A pessoa foi detida. Mas ela não foi levada para a delegacia de polícia, e sim diretamente para o centro de recrutamento. E os dados foram inseridos no tablet só depois da observação do deputado. Eu proponho abrir o tablet e me mostrar quem vocês detiveram. E que vocês inseriram os dados dessa pessoa no sistema. Mas já na minha presença, o policial registrou todos os dados da pessoa detida no tablet. E agora, o mais importante. Segundo Fedienko, os funcionários do centro de recrutamento estavam usando câmeras corporais. Mas estavam presas de um jeito que não dá para obter nenhum vídeo de verdade delas. Elas simplesmente ficam penduradas no teito, numa zona cega. Na opinião do deputado, isso foi feito de propósito para evitar o registro de detenções desse tipo. Mas tem um detalhe. Nos militares, as câmeras corporais estavam penduradas de um jeito que realmente não iam gravar nada. Acho que essa questão precisa ser resolvida de alguma forma, para que elas fiquem exatamente onde devem estar. Vou fazer um requerimento. Mas também existe outra opinião. E novamente, de um deputado. Não pela força, não pela humilhação, mas sim pela motivação e justiça. Veja o que ele propõe. Sobre a evasão, não é preciso arrastar a força, mas criar condições. Onde não compensa se esquivar, bloqueio de contas, suspensão da carteira de motorista e, ao mesmo tempo, incentivar os disciplinados. Aquele que se apresentar voluntariamente sem infrações deve receber pelo menos uma semana antes do embarque para resolver seus assuntos, cuidar da família e se preparar. Embora os apelos por transparência e cumprimento da lei continuem a ser ouvidos no nível parlamentar, a situação no terreno é um pouco diferente. Muitas vezes sem procedimentos claros e decisões apropriadas. Não por decisão judicial, não por lei, mas simplesmente nas ruas. Desta vez que bem perto do prédio do Centro de Recrutamento Territorial de Lozivski, policiais espantaram um homem. Na cabeça, nas costas. Cruelmente. Até o tribunal de exame médico. Policiais detiveram um homem após um conflito no qual ele acendeu um spray de pimenta no compartimento de passageiros de um carro. Mas, em vez de agir conforme a lei, começaram a bater. Repetidas vezes, de forma grosseira e com inúmeros golpes. 2 policiais já foram informados sobre a suspeita contra eles. Eles são acusados de abuso de poder ou de autoridade oficial. Se a culpa for comprovada, eles podem pegar até 8 anos de prisão. Enquanto nas ruas as pessoas são empurradas para vans civis e as câmeras corporais registram, no máximo, o asfalto, o Ministério da Defesa está fazendo de tudo para que a mobilização seja monitorada de perto pelas câmeras. Dizem que agora toda entrega deve obrigatoriamente ser gravada em vídeo. Isso é chamado de um passo em direção à transparência e à justiça. Mas será que vai haver menos escândalos? Será que realmente vão parar de agarrar as pessoas nas ruas? As novas regras devem proteger tanto os funcionários do TCK quanto os próprios cidadãos. Mas será que isso funciona na prática? Ou só no papel? Veja a cegueira. Ausência de documentos militares e evasão do serviço. Essas violações foram identificadas durante uma inspeção por representantes do Centro Territorial em um dos moradores de Vinnytsia. O homem foi levado ao TSK, sem conflitos. Todo o processo de verificação foi registrado por câmeras corporais, que desde 1º de setembro são obrigatórias para militares, patrulhas de carro e em pontos fixos.
Quando percebe que está sendo feita a gravação de fotos e vídeos. Ele tinha problemas com a documentação, era um infrator do registro militar. No centro de recrutamento, Volodymyr Litvak está em serviço há apenas alguns meses. Antes disso, ele defendia as regiões de Sumy e Donetsk. Já faz 2 semanas que Danilo, do Centro Militar de Recrutamento, trabalha com a câmera corporal ligada. Boa tarde, representante do receptor de Vinitsia. Os guias estão sendo mantidos sob observação. São exatamente esses gravadores de vídeo que ajudam a evitar situações de conflito e mal-entendidos com os reservistas, conta Danilo. Após ser ferido, o soldado de 22 anos da 92ª Brigada de Assalto Separada foi transferido para o centro de recrutamento. E há muitos militares com experiência de combate no centro de recrutamento. As pessoas dizem para irmos lutar, mas todos nós aqui já lutamos, todos já estamos feridos. Todos foram transferidos para cá por ordem, mas as pessoas não entendem isso. Você começa a dialogar com eles. No Centro de Recrutamento Unificado Municipal de Vinitsia, são usadas 20 câmeras corporais. Elas foram compradas com dinheiro de voluntários. Todos os militares que trabalham nas patrulhas de carro e nos postos fixos passaram por treinamento para usar as câmeras e sabem da responsabilidade caso a gravação em vídeo não seja realizada. A câmera deve ser ligada no início da notificação e desligada após o término da notificação. Mas se o militar deliberadamente não ligar a câmera, há uma responsabilidade prevista. Para o militar, essa responsabilidade é disciplinar. A presença das câmeras facilita a comunicação com os representantes do TCK. Garantem também os homens obrigados ao serviço militar. Câmeras nos carros? Sim. Eu li isso no canal do Telegram. Eu acho que isso é necessário. Acho que sim. Por quê? Isso facilita o trabalho conjunto? Por quê? A nossa sociedade às vezes não confia. Eu me apresento e para qualquer tipo de pergunta. Reserva mais atualização. Tem atualização. Até logo. Obrigado. Boa viagem. Durante 30 dias, todas as gravações das bodycams são armazenadas em um servidor especial. Em caso de situação conflituosa, o vídeo pode ser armazenado pelo OTCK por mais tempo. Ele será fornecido mediante solicitação de advogados ou autoridades policiais. Mas apesar desses escândalos barulhentos, detenções brutais e polêmicas, o processo de mobilização continua. Os homens que entram para o exército primeiro passam por um treinamento militar básico geral. Como acontece, afinal, a integração ao exército? É sobre isso que falaremos na próxima matéria. Tem uma elevação às 12 horas, ali na área do escudo. É como se fosse o inimigo que se escondeu. O soldado assume a posição. Ele tem apenas alguns segundos para isso. Quanto mais tempo ele pensar, mais rápido o inimigo hipotético poderá avançar. E para detê-lo, é preciso usar uma granada. Agora vamos praticar mais o combate defensivo. Combate corpo a corpo. O inimigo se aproximou das nossas posições, se escondeu e já está pronto para lançar uma granada. Estamos praticando isso. Um após o outro, os soldados lançam granadas contra o inimigo hipotético. No campo de batalha real, é justamente em pequenos grupos que os russos tentam fazer os ataques. E aqui já são os soldados da 115ª Brigada praticando sua habilidade com disparos da metralhadora Browning. Com esse armamento, é possível eliminar a infantaria inimiga e também atingir o equipamento deles, mas é melhor atacar com lança-granadas antitanque portátil. O tanque vai encontrar, para que não se rompa. Pronto, deitado, com o carregador para cima, atire o RPG para frente. Ilha. E as emoções? Já sentiu alguma coisa? Sim. Você já atirou alguma vez? Não, nunca. Então é a primeira vez? Sim. Esses defensores foram mobilizados há pouco tempo e passaram pelo treinamento militar básico geral. Mas, ao chegarem à brigada, eles obrigatoriamente passam por esse curso adaptativo. Por que curso adaptativo? Adaptamos soldados para as ações da brigada
conforme sua atuação e desafios na linha de frente, preparando-os para o combate necessário. O mais importante é não humilhar, não ofender as pessoas, independente das suas capacidades físicas. É preciso se adaptar a eles. O Alexandre já está no exército há quase 5 anos. Primeiro foi o serviço militar obrigatório, depois a OAS. Ele enfrentou a Grande Guerra em Donetsk. Como paraquedista da 95ª Brigada, ele defendeu posições perto de Nova York. Depois, participou da libertação da região de Kharkiv. É verdade, ele diz, houve uma guerra nessa época. Mudou drasticamente. Mudou drasticamente em um curto período de tempo, trazendo transformações profundas e inesperadas. Durante uma das missões de combate, Alexandre foi ferido. A glândula hostil perfurou a artéria carótida. Mas os médicos salvaram um soldado. Agora ele está passando sua experiência para os novatos. Embora eu mesmo. Também melhora constantemente suas habilidades e de vez em quando também sai. Tarefa. Breit time igual 0.5S. Oleg Kornienko, Zakhar Komaj, Fato Aizitvi, United News. Lukashenko esfaqueou Putin nas costas. Uma declaração forte de Minsk. A Bielorrússia, que até ontem estava à sombra do Kremlin, hoje tenta mostrar os dentes e sair da influência de Putin. A Bielorrússia está pronta para o diálogo com a Ucrânia e Putin, pela primeira vez em muito tempo. O chefe do Comitê de Segurança do Estado da Bielorrússia, Ivan Tertel, declarou que seu órgão está pronto para o diálogo com Kiev. Segundo ele, o presidente Alexander Lukashenko está trabalhando para estabilizar a situação na região. Nosso presidente está fazendo o máximo possível para estabilizar a situação na região. E conseguimos equilibrar os interesses das partes nesta situação extremamente difícil, com tendência à escalada. Segundo ele, existe uma saída. E ela está na tranquilidade e no compromisso. Apenas negociações silenciosas e a busca por um entendimento comum podem parar o confronto. No entanto, a chave para isso está nas mãos do lado ucraniano. O país pode deixar de existir como Estado. Foi assim que Alexander Lukashenko acusou a Ucrânia de recusar o diálogo, caso Volodymyr Zelensky não inicie as negociações. Então, o que Minsk realmente está planejando? Os analistas estão soando o alarme. O regime de Lukashenko, ao que parece, está tentando se livrar das algemas das sanções. Minsk está conduzindo uma ofensiva diplomática, com diplomatas bielorrussos buscando ativamente contatos com a Europa e oferecendo participação em iniciativas de paz para resolver a guerra na Ucrânia. Mas aí está o paradoxo. Enquanto os diplomatas bielorrussos buscam novas abordagens com a Europa, Lukashenko continua de mãos dadas com Putin. No mês passado, Rússia e Bielorrússia realizaram os grandes exercícios militares USAPAD 2025. Segundo dados oficiais do Kremlin, cerca de 100 mil militares participaram das manobras. Isso não é apenas um exercício, é um sinal alto e claro. Apesar das iniciativas de paz, Minsk não corta os laços com Moscou, mas ainda está manobrando entre dois fogos. Enquanto Lukashenko tenta equilibrar-se entre o Ocidente e Moscou, o Kremlin age de forma muito mais direta. E de forma muito mais perigosa. Por trás das ruidosas iniciativas diplomáticas de Minsk, esconde-se a realidade. A Bielorrússia está se aprofundando cada vez mais na órbita militar da Rússia. E agora, um novo sinal alarmante. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre um relatório do Serviço de Inteligência Externa a respeito de mais um plano russo. E esse plano diz respeito diretamente ao território da Bielorrússia. Olivashenko fez um relatório sobre o plano russo de exploração militar contínua do território da Bielorrússia. Neste momento, não tornaremos essa informação pública. Avisaremos os parceiros que possam estar sob ameaça. Além disso, o chefe do Serviço de Inteligência Externa apresentou dados de inteligência sobre o impacto das sanções. Segundo Zelensky, elas limitam a capacidade da Rússia de continuar e expandir a guerra. O sistema de Putin não resistirá ao confronto ao qual ele levou a Rússia. Hoje, identificamos as principais áreas de nossa pressão adicional. Instruído a trabalhar com os países relevantes. Lukashenko está saindo do caminho o melhor que pode. Ele equilibra entre o Ocidente e Moscou como se estivesse na lâmina de uma faca. As sanções sufocam a economia, a máquina estatal rende e o povo está no limite da sobrevivência.
Mas, em vez de concessões, ao tilintar das armas. Recentemente, da boca do líder bielorrusso soaram ameaças explícitas. Em particular, menções sobre o possível uso de armas nucleares russas a partir do território da Bielorrússia. Isso é diplomacia. Ou chantagem beirando a loucura? Pacificador ou marionete nas mãos de Putin? O que está por trás desse comportamento caótico e por vezes bipolar do ditador bielorrusso? Saiba mais no material a seguir. A tendência de retomada do diálogo bielorrusso-americano adquiriu alguns impulsos positivos. Chegou a hora de dizer algo sobre esse assunto. Lukashenko faz de tudo para se equilibrar em cima do muro. Volodymyr Sanku precisa se acalmar. Há uma boa proposta na mesa. Durante muito tempo, ele foi considerado um dos aliados mais leais de Putin. De repente, começou a demonstrar abertura para contatos com os Estados Unidos. Sim, abotoaduras interessantes com a imagem da Casa Branca. Mas vou tentar não ficar de fora. Jornalistas escrevem que ele está procurando uma saída do isolamento em que Putin o colocou. Ele intensificou os contatos com a União Europeia. Washington, apesar da União Europeia, começou a interagir com Belarus, enviando várias delegações a Minsk este ano. E tudo tem que ser justo, como quando fizemos acordos com os americanos. Minsk aproveitou a janela de oportunidades aberta. Lukashenko tentou de bom grado reconquistar pelo menos um pouco da confiança dos americanos. O velho camarada de Putin começou a elogiar Trump. Trump mereceu esse prêmio Nobel. Ele deveria ter recebido. Trump fez muito pelo mundo. Em setembro, ele teve uma conversa telefônica com Donald Trump e até o chamou de líder respeitável. É claro que o líder e ditador não bielorrusso espera conseguir pelo menos uma suspensão parcial das sanções ocidentais. A única exigência ao presidente do Irã é que as sanções. Este é um momento de oportunidades. Para nós, é muito importante não perder esse momento. Lukashenko entende que o Irã e a África não são aliados e o dinheiro de Putin está acabando. Lukashenko deu um sinal de que está pronto para conversar com Volodymyr Zelensky. Nossa posição é que é necessário se encontrarem, mesmo nessa situação mais difícil, buscar um consenso. Esse trabalho também está sendo feito. Claro, aqui muita coisa depende do lado ucraniano. Nosso presidente está fazendo o máximo para estabilizar a situação na região. Nas últimas semanas, diplomatas bielorrussos supostamente têm realizado ativamente uma série de encontros com representantes europeus. Em Bruxelas, esse gesto foi interpretado como uma tentativa de Lukashenko de sair do buraco das sanções para voltar ao comércio internacional. Vamos tentar fazer um grande acordo global, como gosta o Sr. Trump. Um grande acordo. É assim que ele chama isso. Jornalistas escrevem que é justamente Yuri Ambrazevich, nomeado embaixador da Bielorrússia no Vaticano, quem de fato coordena os contatos de Minsk com a Europa Ocidental. Ele transmitiu aos diplomatas europeus a mensagem de que Belarus busca romper o isolamento político e, supostamente, está pronta para desempenhar o papel de mediadora entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, para nós, uma Ucrânia soberana e independente é a grande questão principal. Ela deve ser pacífica, não criar problemas nem inimigos para ninguém e se desenvolver como um Estado independente. Nós apoiamos isso, somos a favor da paz e, nesse sentido, estamos prontos para trabalhar. A Bielorrússia, como aliada próxima da Rússia na questão da resolução da crise ucraniana, assim como na formação da arquitetura de segurança regional, é atribuída, como já disse, um papel específico. Os americanos nos notaram nesse processo. A Europa reage com cautela às manobras do bielorrusso Lukashenko, sabendo que o bigodudo gosta de jogar dos dois lados. É preciso agir de forma decisiva, porque, gostemos ou não, a Rússia está avançando na linha de frente. Eu afirmo isso com propriedade, pois vejo isso acontecer praticamente todos os dias. E isso pode levar a perdas para a Ucrânia como Estado.
Diplomatas europeus reconhecem que Minsk tenta mostrar independência em relação a Moscou. Mas a maioria acredita que Lukashenko não tem uma independência real. Recentemente, as autoridades bielorrussas prenderam novamente vários opositores e, paralelamente à Rússia, realizaram exercícios militares conjuntos. Não estamos tentando conquistar ninguém, porque sabemos muito bem que não conseguiríamos conquistar, entendemos isso perfeitamente. Ao nosso redor há um Estado forte. O que mais há para dizer? Mas estamos sempre prontos para causar danos desagradáveis se alguém pisar em nosso território. Só para fazer cena, convidaram supostos militares americanos para o Zapad 2025. Ao contar aos Estados Unidos sobre suas intenções pacíficas, Lukashenko está jogando junto com Putin. Por exemplo, propondo construir uma usina nuclear no leste da Bielorrússia para fornecer eletricidade aos territórios ucranianos temporariamente ocupados pelo Kremlin. Território. Pergunta. Com financiamento não vale a pena de jeito nenhum. Lukashenko é como um trapaceiro experiente, flertando com o Ocidente, sem largar a mão do Kremlin que o alimenta. Você... Eles disseram que os americanos pediram que você passasse uma mensagem a Moscou. Desta vez, existe algo assim? Essas manobras de Minsk, tentando agradar a todos, geralmente acabam com uma das cadeiras quebrando. Inacreditável. Belarus está mobilizando tropas, bem na fronteira com a OTAN. O que Lukashenko está planejando? O exército foi colocado em alerta em meio à escalada no Báltico. Lukashenko tomou coragem, está indo primeiro. O que isso vai significar para ele? E será que o Ocidente conseguirá conter imediatamente a ousadia russo-bielorrussa? Falaremos sobre isso em instantes. Os homenzinhos verdes de Putin já estão à porta da Estônia. Parece que o homem do bunker está preparando uma operação Crimeia 2.0 na Europa. A mídia ocidental publica imagens onde é possível ver homens armados na estrada. Pela roupa, está claro que não são guardas de fronteira russos. Devido à ativação repentina de tropas russas desconhecidas nas áreas dos postos de controle entre a Rússia e a Estônia, o Departamento de Polícia fechou urgentemente as fronteiras orientais do país. Decidimos fechar a estrada para evitar possíveis provocações e incidentes. Nosso principal objetivo é a segurança da população estoniana. Hunter P2, chefe operacional da Prefeitura do Sul. A segurança da própria população é a principal prioridade de todos os países bálticos. Assim, a Letônia, a partir de hoje, está deportando do país pelo menos 841 cidadãos russos. Estamos falando de russos que não conseguiram comprovar nem mesmo o conhecimento da língua letã. O país da União Europeia não quer mais ver a quinta coluna do Kremlin em seu território. A permanência desses russos na Letônia será considerada ilegal. O acesso deles aos serviços sociais será bloqueado. Se os russos permanecerem, estarão sujeitos à deportação. Madara Poti é representante do Departamento de Cidadania e Imigração da Letônia. Devido à possível ameaça de ataque da Rússia à OTAN, a aliança está se preparando para evacuar 1.200.000 pessoas. É exatamente esse o número de cidadãos que, segundo as autoridades da Letônia, Lituânia e Estônia, precisariam fugir da guerra em caso de agressão por parte do Kremlin. Estamos falando de pelo menos uma faixa de 40 quilômetros ao longo das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Para a Lituânia, isso significa uma evacuação total. Lá, até a capital entraria na zona potencialmente de linha de frente. No entanto, em Vilnius estão certos de que um cenário assim é pouco provável. Uma situação de emergência dessa magnitude dificilmente pode surgir de um dia para o outro. Ou seja, será preciso começar com algumas evacuações locais.
Mas partimos do princípio de que, no final das contas, nossa capacidade deve estar preparada para evacuar todos os moradores de Vilnius, todas as 600 mil pessoas. Enquanto isso, na Estônia, que fechou suas fronteiras, igrejas locais, escolas, universidades e arenas esportivas estão se preparando para receber deslocados internos. Para isso, estão sendo disponibilizados transportes especiais, trens e ônibus. Os moradores estão sendo informados sobre os pontos possíveis de evacuação, recebem mapas e informações sobre as rotas de deslocamento. Os próprios europeus estão preparando estoques de mantimentos, kits de primeiros socorros e arrumando malas de emergência para o caso de uma fuga repentina. As conversas sobre isso já aconteciam há muito tempo, nas últimas semanas e até meses. No trabalho, em todo lugar. Vamos viver e ver o que acontece. Por enquanto, é preciso cuidar do que é urgente. No total, a população dos países bálticos ultrapassa 6 milhões de pessoas. Desses, quase 2,9 milhões vivem na Lituânia, quase 2 milhões na Letônia e 1,4 milhão de pessoas na Estônia. Em Vilnius, estão sendo preparados planos de evacuação para cerca de 1/4 da população. A Letônia vai evacuar 1/3 e a Estônia, 10%. Na opinião de analistas militares, se Putin iniciar uma ofensiva em grande escala contra os países bálticos, todos os habitantes de lá, sem exceção, podem acabar se tornando refugiados, ou seja, todos que vivem nesse local correm o risco de serem obrigados a deixar suas casas e suas vidas para trás devido a situações que fogem ao seu controle. Enquanto isso, a propaganda russa, espumando pela boca, insiste que as intenções do Kremlin são exclusivamente pacíficas e que os países bálticos não têm nada a temer. Até mesmo o próprio Bunker, com uma cara de inocente, tenta acalmar o Ocidente. Eles nunca iniciaram um confronto militar. Isso é sem sentido, desnecessário e simplesmente absurdo. Eles não podem acreditar nisso. Eles não podem acreditar no que dizem. Que a Rússia pretende atacar a OTAN. Porque é impossível acreditar nessa baboseira. Mais ou menos assim, na véspera de fevereiro de 2022, em Moscou, garantiam que não pretendiam atacar a Ucrânia. Em 2014, Putin também negou a participação de soldados do exército russo na anexação da Crimeia. Por isso, não é de se estranhar que, ao perceberem os homenzinhos verdes, os países bálticos começaram a se preparar para o pior. A natureza da guerra híbrida é tal que você pode nem perceber se já é uma guerra, um ataque isolado ou um acidente. Como aqueles cabos danificados, as comunicações no Mar Báltico ou o avião que recentemente caiu na Lituânia. Ataque ou acidente. Sem falar nos constantes problemas com o sinal de GPS na região do mesmo corredor de Suwałki. E quem joga ainda mais lenha na fogueira da situação nas fronteiras da OTAN é o fiel amigo de Putin, Alexander Lukashenko. Este último conseguiu realizar mais uma provocação suja. De repente, colocou as tropas da Bielorrússia em alerta máximo. O Ministério da Defesa do país relatou animadamente que as unidades já se deslocaram para determinadas áreas para cumprir as tarefas especificadas na ordem do pai. As unidades das Forças Armadas, envolvidas na verificação da prontidão de combate, estão se deslocando para as áreas designadas. No entanto, tudo isso, garantem os analistas, é mais encenação do que preparação para uma invasão real. A Bielorrússia continuará constantemente aumentando a tensão e ameaçando com verificações de prontidão de combate. Quanto ao exército russo, este está tão atolado na guerra na Ucrânia que o Kremlin não tem forças para abrir uma segunda frente. No entanto, tudo pode mudar rapidamente. Recrutar novos soldados leva bastante tempo, mas, na verdade, isso é questão de, talvez, 2 ou 3 semanas. Algo assim. Porque na linha de frente na Ucrânia estão unidades bastante capazes. Ou seja, tudo o que precisa é transportá-las. Isso não leva muito tempo. Bem, e rearmar, de alguma forma reorganizar. Entre os especialistas, também existe a opinião de que a Rússia já está se preparando para uma guerra com a OTAN e pode atacar antes do que a inteligência espera. É o que a inteligência espera.
O Instituto Americano para o Estudo da Guerra afirma que Moscou entrou na chamada fase 0 na preparação para um confronto com a aliança. A Rússia está criando reservas e praticando novas táticas para travar uma guerra sem o uso massivo de veículos blindados e é capaz de lançar uma nova agressão sem esperar pela restauração total do exército após a guerra na Ucrânia. Putin ficará assustado ou... Se ele atacará os países bálticos, descobriremos em um futuro próximo. O que você acha? Será que Lukashenko está realmente preparando um jogo perigoso? Ou isso é só um truque diplomático para suspender as sanções? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e acompanhe os principais acontecimentos comigo. Vem mais por aí. Nos vemos no próximo episódio.